Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, para nós darmos continuidade à nossa série que nós estamos vendo aqui à noite, de Salvos pela Graça. Então, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13, será a nossa leitura. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13. Vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui a palavra do Senhor. Bom, nós já vimos diversos aspectos da salvação até aqui. Nós vimos a nossa vocação, conversão, regeneração, justificação, adoção, e nós temos visto como a obra de salvação, ela envolve diferentes facetas, envolve diferentes aspectos. Envolve diferentes aspectos, como nós temos visto. E muitos dos aspectos da salvação, alguns são mais objetivos, outros são mais subjetivos. Por exemplo, a nossa justificação e a nossa adoção são coisas mais objetivas, porque são externas a nós. Deus nos justifica, Deus nos declara justos e Deus nos declara seus filhos quando nos adota. É algo que acontece externo a nós, é uma posição que nós mudamos, de filhos da ira para filhos de Deus, de pecadores impenitentes para agora justos em Deus. Enquanto há outros aspectos que são subjetivos, que são questões que acontecem internamente, aquilo que Deus faz em nós, como a nossa regeneração, como a nossa conversão. Hoje nós vamos falar sobre a santificação. E a santificação, ela apresenta essas duas facetas. Ela tem um aspecto mais objetivo e tem um aspecto mais subjetivo. O aspecto objetivo é que Deus nos torna santos. Assim como no Antigo Testamento, Deus separou o povo de Israel do meio das nações e declarou eles uma nação santa, mesmo que nós saibamos que eles todos não eram santos como nós imaginamos, eles eram o povo santo. E da mesma forma nós somos santos. Tanto que o apóstolo Paulo, até em cartas em que ele está se debatendo com as suas congregações, ele chama os crentes de santos. Nós temos uma posição de santidade no sentido de que Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou do pecado e Deus nos colocou agora como seus filhos adotados, e por isso nós somos santos. Mas o aspecto mais conhecido, que é o que nós mais trabalhamos e que nós vamos nos dedicar mais hoje, é justamente esse aspecto subjetivo da salvação, que é a salvação em nós, que Deus vai nos tornando santos a cada dia mais.
no sentido de que ele vai nos conformando àquilo que ele já declarou que nós somos, santos. E uma definição aqui de santificação é a seguinte: é o processo pelo qual Deus nos torna santos, separando-nos do pecado e consagrando-nos para si mesmo. É um processo que começa na conversão e continua até a morte, e é realizado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda a viver uma vida santa. Então, nesse sentido, nessa definição, a santificação é nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nós lemos em Romanos que foi para esse propósito que Deus nos salvou. Foi para esse propósito que Deus nos chamou, para que nós sejamos feitos conforme a imagem do seu Filho cada vez mais. E isso só é possível porque nós fomos regenerados, justificados e adotados, por causa daquilo que Deus fez totalmente externamente a nós, pela obra exclusiva do seu poder, é que nós agora podemos ser transformados dia a dia em santos. Podemos dia a dia ser santificados. E o que é interessante dessa obra de santificação é que ela não é uma mera adequação a padrões externos. E muitas vezes é isso que pode parecer, talvez para alguns de nós aqui dentro e para quem está lá fora, que ser cristão é você se adequar a determinados padrões. E isso não é verdade. Nós vamos ver aqui nesse texto, especialmente aqui em Gálatas, Paulo lidou severamente com essa questão. Ele lidou severamente com aqueles que queriam impor a justificação pela lei e, consequentemente, também a santificação pela lei. E ele vai mostrar que não é dessa forma que as coisas funcionam, porque meros padrões externos para a santificação só vai gerar umas criaturas um tanto quanto bizarras, por assim dizer. E nisso, para exemplificar essa situação de que não é pelos padrões externos, eu lembrei de uma história. E essa história eu lembrei porque semana passada uma irmã me presenteou com um livro. Isso é uma coisa muito boa de se fazer. E ela me presenteou com um livro de um autor que é o autor H.G. Wells, um autor britânico do final do século XX. Eu já li algumas obras dele e tem uma das que eu li, que é uma que volta e meia me vem à mente porque ela é um tanto quanto intrigante, às vezes até meio perturbadora quando para pensar na história toda. Mas a história é a seguinte: a história é a Ilha do Dr. Moreau. Se alguém tiver curiosidade para ler, não é muito grande, é bem interessante. Mas eu já aviso que ele é meio perturbador. Mas a história é a seguinte: a Ilha do Dr. Moreau conta a história de um homem chamado Pendrick, que ele sofre um naufrágio. Nisso que ele sofre um naufrágio, ele é resgatado por dois homens. Montgomery, que é um médico, e o seu assistente, que é um sujeito um tanto quanto estranho. Ele é socorrido pelos dois e fala: nós estamos indo para uma ilha que a gente mora aqui perto, você pode ficar com a gente até você conseguir ir embora, porque o navio dele naufragou, ele estava lá perdido no mar. Então ele vai até a ilha e lá ele conhece o Dr. Moreau, que é um cientista e um médico também inglês, e ele morava naquela ilha já há muitos anos. E quando ele chega na ilha, o Dr. Moreau é um homem normal, o Montgomery também é um homem normal, mas os demais habitantes da ilha são muito peculiares. São habitantes que ele olha e fala: deve ser alguma ilha desconhecida e por isso as pessoas têm essa cara. Porque as pessoas não eram normais ali. Ele fala: mas deve ser só impressão minha. Elas se comportavam de um jeito estranho, elas falavam de um jeito estranho, elas pareciam homens e mulheres, mas ao mesmo tempo ele olhava para eles e pensava: não são exatamente homens e mulheres. Mas ele achou que era coisa da cabeça dele. E no desenrolar da história, que é cheia de mistérios e reviravoltas, ele descobre que, na verdade, o que acontecia naquela ilha, ele vai descobrir de uma forma bem bizarra, aquelas pessoas não eram pessoas. Eram experimentos do Dr. Moreau. O Dr. Moreau foi expulso da Inglaterra por ter uma conduta heterodoxa na medicina e nas suas pesquisas, e ele conseguiu um aprendiz que era o Montgomery. E eles viviam naquela ilha. E o que o Dr. Moreau fazia? Ele pegava animais, por isso que era uma coisa meio estranha, parecia pessoa, mas ao mesmo tempo não era pessoa. E ele trabalhava com um trabalho de condicionamento neurológico e comportamental, é uma ficção científica. E aqueles animais aprendiam a falar e a mimetizar o comportamento humano. E, para isso, o primeiro animal que ele transformou foi um que, até interessante, que o nome dele é o Proclamador da Lei. Porque ele foi ensinado a decorar uma lei estabelecida pelo Dr. Moreau,
E ele repetia em um ritual constantemente aquela lei para os demais, para que eles pudessem se condicionar a serem como humanos. E a lei dizia coisas desse tipo: nós somos homens, não andamos sobre 4 patas. Nós somos homens, não bebemos água com a língua. Nós somos homens, não comemos carne crua. E ele tinha todos esses rituais para que eles se adequassem a um comportamento minimamente humano. E um deles, o principal é: nós todos obedecemos aquele com um chicote. Porque o Dr. Munro usava um chicote quando algum deles saía da linha. E ele fica surpreso, porque ele pensa: que lugar é esse que eu estou? Como é que eu vou embora daqui? E no meio das experiências do Dr. Munro, ele é assassinado por um dos animais. E o Montgomery também morre. E o Pendleton fica sozinho na ilha com aquele bando de bestas feras que pareciam seres humanos, mas não eram. E com a ausência do Dr. Munro ali impondo a lei sobre eles, pouco a pouco eles foram voltando a ser o que eram, animais perigosos. E o Pendleton consegue fugir da ilha. Tem muitos mais detalhes. Essa história fica na minha cabeça por tantos motivos que eu posso voltar ainda a ela um dia como ilustração para algum outro ponto. Mas a ideia aqui é: nós podemos tratar a santificação dessa forma. Pela mera repetição de um padrão externo, nos adequarmos a alguma coisa que, na verdade, nós não somos. E é só tirar esse padrão que, de repente, tudo desanda. Não sei se vocês já conheceram pessoas que muitas vezes cresceram na igreja ou viveram na igreja no nosso meio por muito tempo, e de repente, quando tira o padrão, ela desanda totalmente. Porque não havia acontecido a transformação interna. É isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui nesse texto, que a santificação não pode ser imposta de fora, ela não pode ser imposta pela lei ou por qualquer outra coisa. Ela é antes um processo de transformação interno. E se nós não nos atentarmos a isso, nós podemos nos tornar como essas criaturas, que as pessoas olham de fora, parece crente, mas na verdade não é crente. Até age mais ou menos como crente, mas não é verdadeiramente transformado. E aí a igreja se torna apenas um local meio esquisito das pessoas olharem. Nós precisamos ser transformados, e é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui. E para que nós compreendamos isso, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que o caminho da santidade é um caminho que nós precisamos ter em vista a realidade da carne e do espírito. Porque a carne e o espírito são o que determinam a forma como nós vamos andar. São o que determinam se nós vamos ser verdadeiramente santos ou se nós vamos ser guiados pela carne. E aqui no começo do texto, Paulo vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. A primeira coisa que Paulo vai mostrar é que o caminho da santificação é um caminho de liberdade. Foi isso que ele trabalhou ao longo da carta aos Gálatas. Alguns chamam que é o Evangelho segundo Paulo, o Evangelho da livre graça. Porque Paulo destaca muito que nós, aqui nessa carta, que nós fomos libertos por Cristo Jesus. Libertos de qualquer tipo de jugo. Jugo da lei, jugo de costumes, jugo do pecado. E agora nós somos livres. Mas ele começa a trabalhar agora a questão da liberdade, já combatendo aqueles que iriam criticá-lo de que, mas essa liberdade vai permitir que as pessoas vivam de forma desenfreada. Vão permitir que vivam sem limites, vão permitir que as pessoas vivam do jeito que elas quiserem. E isso, na verdade, era um problema na sociedade greco-romana. Não é muito diferente nos nossos dias, porque esse tipo de liberdade, essa liberdade desenfreada, sem controle, era um problema na sociedade grega, é um problema nos nossos dias. Tanto que lá, na época dos gregos, surgiram várias escolas filosóficas de Platão, Aristóteles, estoicos, epicureus, que todos eles buscavam de alguma forma trazer uma ética, e nessa ética eles deveriam dominar as suas próprias paixões. Mas o problema dos gregos é o problema de todos, o problema de fazer isso pelas próprias forças. E aí nisso se tornam apenas um bando de ascetas ou legalistas ou qualquer coisa do tipo que tenta se transformar por padrões externos. E nós já vimos que isso só gera algumas quimeras esquisitas. Mas Paulo vai dizer aqui que o caminho da santificação é o caminho da liberdade. Mas não é qualquer liberdade, é a liberdade para o amor. Nós não fomos libertos para fazermos o que nós quisermos, nós fomos libertos para amarmos. E essa é uma perspectiva que torna o padrão
e o limite do crente totalmente diferente. Porque nós, sendo livres para amar, nós já temos um padrão a seguir. Nós temos limitações para a nossa liberdade. A nossa liberdade é para que nós amemos uns aos outros e não demos ocasião à carne. Paulo já começa a contrastar aqui. A liberdade para o amor não significa dar ocasião à carne. E ele faz até um jogo de palavras que ele fala: sede servos uns dos outros pelo amor. Ele faz um jogo de palavras que ele fala: vocês foram libertados da escravidão, agora se tornem escravos uns dos outros pelo amor. Porque ele vai mostrar que a nossa liberdade, a liberdade de sermos santos, é uma liberdade de nós caminharmos em amor uns pelos outros. E a carne aqui que ele fala não se refere simplesmente ao nosso corpo, porque essa também era uma perspectiva grega, né? De que tudo que é material é mal, por isso que a gente tem que anular aquilo que é material. Não é essa ideia de carne para Paulo. A ideia de carne para Paulo é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa rebelião natural contra Deus. E é isso que não pode ganhar ocasião, é isso que não pode ganhar espaço nas nossas vidas, mas sim a liberdade pelo amor. E ele continua aqui: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo a ti mesmo. Para todos aqueles que estivessem com dúvida, tipo, mas Paulo, sem lei, como que nós vamos poder fazer isso? Ele fala: não se preocupe, toda a lei se resume nisso, amarás o teu próximo. A lei de Deus se resume desde o Antigo Testamento em amar a Deus e amar ao próximo. Todo o restante era apenas para, digamos, auxiliar nessa questão. Mas Paulo está falando que a gente não precisa mais disso, porque agora a gente tem a habitação do Espírito, que ele vai desenvolver aqui. Então, nós precisamos amar, e é nisso que se resume a lei. É isso que é o principal mandamento cristão: amar a Deus e amar ao próximo. É isso que nós precisamos fazer. E isso, às vezes, parece tão simples, mas é tão complicado, porque Paulo vai dizer aqui que o caminho da santificação não é sermos guiados pelos nossos impulsos dando ocasião à carne, mas sim imitarmos a Cristo no caminho do amor. E aí, antes dele continuar desenvolvendo essa questão, ele traz uma advertência: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O apóstolo vai apontar a questão, ele traz uma advertência: se vocês se mordem, vocês vão se destruir. Então, o apóstolo Paulo, que na carta aos Gálatas, ele é muito intenso, você tem que prestar muita atenção na forma como ele vai desenvolvendo o argumento dele aqui. Mas ele coloca a questão de que um cenário de guerra civil, um cenário em que dentro da igreja as pessoas estavam se mordendo. E aqui a palavra é como se fossem animais ferozes de fato, mordendo uns aos outros a ponto de se destruírem. E então, a gente precisa aqui organizar o pensamento de Paulo para entender a linha argumentativa que ele está seguindo. Paulo está ensinando sobre a santificação. E nisso, para ensinar sobre a santificação, ele mostra que o caminho da santificação é um caminho de liberdade em relação ao pecado e à lei, mas é um caminho com a finalidade de nós amarmos uns aos outros. Mas, apesar disso, nós temos a tendência de nos atacarmos uns aos outros. Nós temos a tendência de nos mordermos. Nós temos a tendência destrutiva de acabarmos uns com os outros. E isso é um problema muito sério. Diante disso, o apóstolo Paulo vai elaborar na sequência o contraste entre essas duas coisas. Como nós podemos ser chamados a viver pelo amor e, ao mesmo tempo, sermos capazes de mordermos uns aos outros. E ele vai falar: é por causa de duas questões que nós precisamos estar atentos: a vida do Espírito e as obras da carne. As obras da carne são a manifestação dessa atitude destrutiva, enquanto que a vida pelo Espírito é a manifestação da liberdade pelo amor. E é dessa forma que o apóstolo Paulo vai continuar na sequência trabalhando, que ele fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para combatermos os impulsos pecaminosos da carne, que são, inclusive, destrutivos. Muitas vezes essa questão de siga os seus impulsos, siga o seu coração, siga aquilo que te faz feliz, parece que é uma coisa muito boa, mas é uma coisa totalmente destrutiva. Vai te destruir, vai nos destruir. Siga tudo que o seu coração mandar e você vai ver o resultado. O resultado é autodestruição. É autodestruição. É só pegar o exemplo de uma criança. Deixa uma criança fazer o que ela quiser. Ela não vai comer, ela não vai dormir, ela não vai tomar banho, ela vai ver TV o tempo todo. No final, ela é aquela criança que ninguém quer chegar perto. Está fedida, desobediente, mal criada.
deixa seguir os impulsos. A gente é a mesma coisa, que a criança ela é um pouco mais crua nesse sentido. Mas se a gente fizer isso, é a mesma coisa. Siga os impulsos do coração. Siga os impulsos da carne. E o que vai acontecer é autodestruição. E Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. A imagem aqui é de uma batalha. Há uma batalha constante. Uma batalha entre a nossa velha natureza pecaminosa e agora o espírito que habita em nós e que nos leva à conformidade com Cristo. Porque esse que é o interessante da santificação. Ela é um processo. Apesar de nós já sermos declarados santos por Deus, existe um processo em nosso coração de nós sermos feitos à imagem de Cristo Jesus até o dia em que Ele voltar. E nesse processo, a carne ainda está aqui. E Paulo já vai falar também um pouco mais como nós vencemos essa batalha contra a carne. Mas ele mostra essa realidade. Vocês precisam considerar, nós precisamos considerar que existe uma batalha em nós. A carne contra o espírito contra a carne. Mas nós não somos simplesmente um boneco jogado de um lado para o outro. Uma hora a carne nos puxa, outra hora o espírito nos puxa e a gente vai sendo jogado de um lado para o outro. Paulo nos mostra que nós somos ativos nessa batalha. Nós somos ativos porque ele fala, andeis no espírito. Quem anda está consciente, quem anda está vivo, quem anda está tomando uma decisão de seguir por um caminho ou seguir por outro. E ele fala, andeis no espírito. Não satisfaçam os desejos da carne. Nós participamos dessa luta. A gente pode uma hora se aliar para um lado ou se aliar para o outro. Se a gente chegar para o lado da carne, a carne monta na gente de novo e nos escraviza. Mas se nós voltamos para o Espírito, Ele nos guia em liberdade. E é isso que Paulo nos chama a fazer. Andeis pelo Espírito, e só assim vocês não satisfarão os desejos da carne. Porque se a gente se deixa guiar pela carne, aí vai vir os resultados que o apóstolo Paulo mostra. E ele mostra que o Espírito Santo ele habita em todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele não é privilégio e exclusividade de alguns, mas ele faz parte da vida de todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como Senhor. É o próprio Espírito Santo que nos regenera. É o próprio Espírito Santo que começa a obra em nós. Sem o Espírito, nós não temos como nos achegar a Cristo. E a partir do momento que nós estamos em Cristo, o Espírito está em nós, e essa coisa que a gente não consegue mensurar no tempo, porque está fora do tempo. Mas Deus vem até nós, habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, e porque Ele habita em nós, nós verdadeiramente podemos vencer a luta contra o pecado. A Bíblia não fala de questões hipotéticas, ela fala de uma realidade. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo visa glorificar a Cristo. O Espírito de Cristo visa nos transformar cada vez mais à imagem do Senhor Jesus. Nós podemos resistir ao pecado e viver na liberdade do Espírito, porque o Espírito Santo habita em nós. E ele continua aqui no verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo aqui vai tanto confrontar a questão da carne quanto a questão da lei. Tanto a questão do pecado quanto a realidade dos preceitos que vinham de antigamente. E ele vai mostrar aqui para nós que nós não estamos sob a lei e nós não satisfazemos os desejos da carne. Nós agora vivemos em liberdade. E como disse um político de antigamente, que alguns dizem que foi Thomas Jefferson, outros dizem que foi um político irlandês, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Para nós sermos livres, nós temos que vigiar. Para nós sermos livres, nós temos que vigiar contra o pecado, nós temos que nos vigiar contra ideologias, nós temos que vigiar contra legalismos que vêm sobre nós. Precisamos estar constantemente em vigilância. E Paulo aqui, ele joga, digamos assim, a bomba, porque para nós sermos santos, para nós sermos guiados pelo Espírito, nós não podemos estar sob a lei. E aí a santificação se torna uma coisa muito mais profunda. Porque quando era apenas adequação externa à lei, nunca foi isso, mas numa perspectiva de que era uma adequação externa à lei, era fácil. A gente poderia até medir a nossa santidade, marcando, né? Estou progredindo. Hoje eu fiz tal coisa, hoje eu fiz tal coisa, e vai marcando assim, a minha santidade está ok. Mas Paulo fala, não é assim. Vocês não estão sob a lei. Se nós não estamos sob a lei, nós não temos um parâmetro para a gente ficar fazendo um checklist. Nós precisamos antes ser transformados internamente.
Nós precisamos mudar as nossas atitudes. E isso é uma transformação que o Espírito Santo traz em nós. E aí isso se torna muito mais difícil, porque demanda de nós uma perseverança constante, uma vigilância constante, um caminhar constante com Cristo. E exige também de nós paciência, porque nós não temos metas a serem atingidas. Nós temos um homem, um Senhor, um Deus a quem nós devemos imitar. E isso é uma coisa que vai exigir de nós paciência, perseverança e constância. A santificação, na perspectiva paulina, é algo muito mais intenso e profundo e belo do que simplesmente a gente seguir padrões externos. E Paulo vai continuar aqui, e ele agora vai mostrar o contraste. Ele vai apontar, então, as obras da carne. Aquilo que ele vem falando até então sobre dar lugar à carne, sobre satisfazer a carne, isso ele vai mostrar que isso resulta em obras. E as obras da carne são conhecidas. E ele fala, são conhecidas porque eram conhecidas na antiguidade, são conhecidas hoje em dia. Se falar que todo mundo sabe o que é. E ele vai falar, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Ele fala 15 aqui. Vou falar brevemente sobre um pouco de cada uma delas, porque não dá para falar demoradamente de cada uma delas, mas só para a gente se atentar. Que nem eu falei, muitas vezes a gente lê que nem eu li aqui, rapidinho. Rapidinho, legal, obras da carne, vamos pular, está tudo certo, eu não faço mais nada disso. Mas não é bem assim, porque Paulo não está falando aqui para descrentes, ele está falando para os crentes. Isso aqui era uma coisa que estava acontecendo na igreja dos Gálatas. Isso não é, ele não está falando do pessoal lá de fora, ele está falando de vocês, Gálatas. Gálatas insensatos, como ele fala no começo. Isso aqui está perto de nós. E ele coloca aqui. Primeiro, eu peguei outras traduções, que eu achei que algumas explicavam melhor o sentido das palavras. Mas começando aqui, imoralidade sexual, desvios sexuais e relações sexuais ilícitas. Qualquer coisa desse tipo. Qualquer coisa sexual ilícita. E aí nisso, até o pastor André pregou de manhã, envolve inúmeras coisas. Vai envolver pornografia, adultério, fornicação, vai envolver o olhar impuro, vai envolver relações homoafetivas, vai envolver todo tipo de coisa que possa entrar nessa categoria de imoralidade sexual, segundo aquilo que as Escrituras dizem. E isso está perto de nós. Todos nós estamos sujeitos a isso. Pastor André até comentou mais cedo de um teólogo renomado lá dos Estados Unidos, um pastor, quase 50 anos de ministério, pregador, professor, com 70 anos de idade, autor de inúmeros livros, a gente já leu vários livros dele aqui. Ele se envolveu com uma aluna do seminário dele, menina de 20 anos, e ele com 70. E eles ficaram juntos 5 anos, até que o pai dela descobriu, e falou, se você não confessar e deixar minha filha em paz, eu vou entregar você. Ele não mudou, foi denunciado, foi disciplinado, e a última notícia que eu tive é que ele não se arrependeu. Largou a esposa e está com a menina. Um homem que era pastor. Pregava sobre santidade. Foi envolvido nisso. Não está longe de nós. Impureza. A impureza aqui é a ideia da corrupção do pecado que se espalha para todas as áreas da vida. O pecado, ele permeia tudo. Ele é como fermento, como o Senhor Jesus falou. E ele corrompe tudo na nossa vida. Ele corrompe tudo. Corrompe os nossos relacionamentos, corrompe o nosso falar, corrompe a nossa visão, corrompe tudo aquilo que nós somos. É uma impureza. É como aquele mofo que começa ali no cantinho, mas de repente já tomou a parede toda. Assim é o pecado. Ele é insidioso. Depois continua. Libertinagem. É a manifestação do pecado sem pudor, de forma insolente e descarada. É quando o pecado já tomou, parece que é uma gradação aqui, né, que Paulo vai falando, é quando o pecado já tomou de tal forma que as pessoas já não ligam mais. Como é o caso desse homem. Ele já não liga mais. Ele vive assim, é libertino, não está nem aí. É insolente mesmo, afronta. E dentro das igrejas aparecem assim, uns ditos pregadores que gostam de afrontar, até nos púlpitos, falando que é assim mesmo, que não tem nada a ver, que o negócio é atualizar a Bíblia e por aí vai.
e defendem posturas libertinas. Já são descarados, já não ligam mais. Isso são obras da carne. Idolatria. Idolatria nós falamos bastante aqui, mas é sempre bom a gente relembrar que a idolatria, tanto naquela época quanto hoje, não é simplesmente a gente pegar, às vezes, uma estátua ou um pedaço de gesso e reverenciá-lo. A idolatria é aquilo que está no nosso coração. É aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E nós podemos colocar tantas coisas. O dinheiro, a nossa família, relacionamentos, a nossa igreja, a nossa posição. E aquilo se torna a nossa identidade. E isso é idolatria. E é obra da carne. A feitiçaria. A feitiçaria é interessante que a palavra que é usada é a palavra que é usada, era fármacos. Que ela era usada tanto para, no sentido negativo, não só de preparar remédios, mas de envenenar alguém. E também preparavam poções para rituais de idolatria. Então, é uma questão de, como é que eu vou dizer, a feitiçaria, da forma como ela era usada naquela época, ela também aparece hoje em dia. Porque não só em rituais que o pessoal toma um chá para poder ficar alucinando, mas também na preparação de coisas que matam. Muitas vezes, na indústria farmacêutica, na indústria da medicina, desenvolve-se novas formas de feitiçaria ao se criar remédios letais para aborto, para eutanásia e coisas desse tipo. Isso estaria incluído aqui, porque é você matar alguém. E sempre é com o objetivo, normalmente, pegando da idolatria, de alguma coisa que você considera mais importante do que a vida. E aqui são as feitiçarias. E talvez essas coisas possam parecer um pouco mais distantes de nós, só que Paulo, então, agora vai adentrando ainda mais, e ele coloca inimizades, hostilidades entre pessoas ou comunidades por motivos políticos, étnicos e religiosos. Quantas inimizades, muitas vezes, a gente não permite que entrem no nosso meio? Em desprezarmos uns aos outros, criando inimizades aqui dentro, por motivos variados. Paulo lidava com essa questão de gentios e judeus. E a questão do racismo, infelizmente, ainda não morreu. Podemos desprezar pessoas como uma obra da carne, simplesmente pela cor da sua pele. Isso é um pecado grave. Podemos desprezar estrangeiros, porque são estrangeiros. E isso é pecado. Podemos desprezar alguém porque tem uma opinião política diferente da nossa. E aí, isso nós mostramos que aquilo que nos une não é tão forte quanto o que nos separa. E isso também é pecado. E essas inimizades vão entrando e vão nos separando. E religiosos também. Questões de, muitas vezes, de posições teológicas. Tem acontecido, infelizmente, um movimento que vários pastores reformados têm combatido, e nós também aqui rejeitamos isso, que é um grupo ultracalvinista que surgiu por aí, que trata todo mundo que não concorda com eles como hereges, como não irmãos em Cristo. E rejeitam, e realmente falam, são descrentes, não podemos ter comunhão com eles. E isso é criar inimizade. Nós aqui temos uma posição bem definida, mas nós temos comunhão com nossos irmãos que pensam diferente. E se nós não tivermos comunhão naquilo, claro, questões essenciais da fé cristã, nós começamos a criar inimizades e separações. E isso são obras da carne. Outro aqui, vai seguindo aqui, rixas. Rixas são discórdias que promovem embates de destruição. A gente também pode fazer isso por qualquer motivo que seja. Começar a criar rixas entre nós. Criar rixas por motivos que não são importantes. Ou que são de uma importância que não serve para nos separar. O piano está ali. Quando eu era criança, o piano ficava ali. Acredite ou não, teve briga para mudar o piano para lá. Pode parecer que é pouco. Mas aqui, hoje em dia, a gente pode estar brigando por coisas semelhantes a essa. Só por mudar o piano de lugar. E a gente precisa tomar conta para que as obras da carne não nos dominem. Ciúmes. Aqui seria o ressentimento pelo sucesso e destaque de outras pessoas. Quantas vezes isso pode acontecer com a gente? A gente se ressentir porque um irmão nosso está bem. Porque um irmão nosso está crescendo. Porque ele está prosperando.
Às vezes por coisas poucas também. Olha lá, viu lá? Fulano virou agora diácono. Não tem alegria. Tem desdém, tem desprezo. Fulano agora é professor de EBD. Fulano agora, sei lá, trabalha na cantina. Fulano agora está no louvor. Fulano faz qualquer coisa que a gente se ressente com ele, em vez de se alegrar. E isso também é pecado. Iras são as explosões de raiva descontroladas. Quantas vezes isso não pode acontecer com a gente? Em um momento que, juntando aqui essas coisas, a gente está meio num debate um pouco acalorado e a gente já perdeu o amor há muito tempo e a gente começa a explodir de raiva a ponto, às vezes, de fazer coisas que assustam até os descrentes na igreja ou na nossa casa. Explodir de raiva com os nossos filhos, explodir de raiva com a nossa esposa, explodir de raiva com o nosso marido. E a gente vai explodindo. Com o pastor, com os líderes, com o irmão, com qualquer pessoa. Isso são obras da carne. Avança que ele, ambição egoísta, é um espírito mercenário que gera rivalidade e discórdia. Esse desejo, muitas vezes, de ter, de conquistar, de ser, vai gerando rivalidades. E Paulo estava lidando com isso aqui. Esse desejo de ser melhor que o outro. Esse desejo de eu sei mais teologia. Esse desejo de eu tenho tal posição. Esse desejo de eu sei tocar. Esse desejo de eu sei fazer tal coisa. Esse desejo de eu sou mais velho, sou mais experiente, eu sou mais. Isso vai criando rivalidades e divisões. É uma ambição egoísta de simplesmente querer ser mais que os outros, ter mais que os outros. As divisões, que é introduzir ensinos e ideias que causam divisão. Está somando aqui, os exemplos vão se repetindo. Mas aqueles que introduzem alguma ideia na nossa vida ou na nossa igreja que causa divisão. Posturas, às vezes, porque eu vim em tal lugar que seria legal a gente pintar a parede de preto. E aí começa a fomentar isso por aí, e aí, de repente, vai criando um espírito divisivo. Não, acho que a gente realmente tinha que pintar a parede de preto. Mas isso é uma coisa que, assim, eu peguei um exemplo mais bobo. Mas podem ser coisas até com aparência de piedade. Que tal se a gente, sei lá, todo mundo agora tem que usar terno? Se todo mundo agora deveria ter um período de oração fixo antes do culto. É algo bom? É algo bom. Mas pode apenas servir para que um grupo se ache melhor do que o outro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E os piores, eu sou de Cristo. Por quê? Porque eu não sigo homens, eu sigo só Jesus. E Paulo está falando que está todo mundo errado ali. Uma falsa piedade. E aí entra aqui também nas facções. Espírito faccioso. Reveja se você tem esse tipo de postura. Se qualquer coisa que é falada aqui, ou que alguém decide, ou que acontece, você rapidamente já cria o grupo do contraditório. O grupo que quer ser diferente, o grupo que não concorda. O Pedro, meu filho, do meio, ele não é faccioso, mas ele é o do contra. Qualquer coisa, ele sempre vai ser contra. Eu falo para ele, você é o lindo do papai. Ele fala, não, eu sou o feio do papai. Só porque ele quer contrariar. Vamos dormir? Não, quero ficar acordado. Ele está morrendo de sono. Vamos comer? Não, porque eu não estou com fome. Tudo ele quer ser do contra. Ele é uma criança, ele está ensinando, faz parte. Que ele não precisa contrariar tudo. Tem uma personalidade bem forte, digamos assim. Mas, como adultos, como irmãos em Cristo, será que muitas vezes não é essa a nossa postura? O pastor fala A, não, B é melhor. O pastor fala então que tal B? Não, C é melhor. Sempre vai ter alguma coisa para discordar, sempre vai ter alguma coisa para ser diferente. E não para somar, mas para dividir. Continua aqui, inveja é parecido com ciúme, mas é esse espírito rancoroso mesmo, que não suporta ver o sucesso dos outros. É uma atitude rancorosa. Não importa quem seja, nada está bom. Nada está bom. O outro sempre incomoda. E ele avança também. Bebedeiras, a embriaguez desordenada, era um problema antigamente, pode ser um problema hoje em dia. Perdeu o controle por causa de bebida. E as orgias, que eram as farras descontroladas. A ideia aqui, algumas se traduzem como glutonaria, mas é que era muito comum naquela época e podia acontecer farras desordenadas. Se deixa extravasar e está totalmente descontrolado. Essas todas são obras da carne. E o que é interessante é que são 15. Paulo trabalhou 15. Mas ele termina a lista citando e coisas semelhantes a essas.
Tem muitas outras. A lista não é exaustiva, não é taxativa, ela é exemplificativa. Ela já serve para a gente fazer uma leitura do nosso coração, uma leitura de onde a gente está inserido, para ver se isso não está fazendo parte das nossas vidas e da nossa comunidade. Quando observamos essas obras pecaminosas, a gente percebe que elas de fato refletem os impulsos destrutivos da carne. Porque tudo isso aqui é destrutivo. É destrutivo de você mesmo, é destrutivo da família, é destrutivo da igreja. Se a gente deixar isso, a igreja morre, a igreja acaba, a família acaba, a nossa vida acaba. As obras da carne, elas são muito graves. E Paulo está falando para a igreja. Ele não está falando para os descrentes, porque o descrente é descrente, não tem como cobrar nada dele. Ele precisa de Cristo, ele precisa ouvir Cristo, ele precisa se arrepender, precisa ser salvo. Mas aqui, ele está falando para uma igreja, que ele fala no começo mais uma vez, como que vocês chegaram nesse ponto? Em tão pouco tempo. E Paulo fala, em pouco tempo, eles chegaram nesse ponto. Essas obras certamente não condizem com o amor a Deus e o amor ao próximo. E Paulo ainda alerta, vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E eles precisam situar essa declaração de Paulo, porque ele veio falando ao longo de toda a carta que não é pelas boas obras que nós somos salvos e não são as más obras que nos impedem de ser salvos, porque a justificação é em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé. É uma obra de Cristo, uma obra totalmente externa a nós, porque dependesse de nós, não tinha resultado. Mas, apesar das boas obras não garantirem a salvação, apesar das más obras não impedirem a salvação, a permanência nas obras da carne, Paulo mostra, é um problema. Não herdarão o reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Aqueles que permanecem nas obras da carne. Se alguém estava preocupado que Paulo, tirando a lei, ia deixar tudo desandar, ele é muito claro e taxativo em falar que quem permanece nas obras da carne não é do reino de Deus. Porque possivelmente nunca foi transformado, nunca foi salvo. E Paulo faz esse alerta. E ele fala, eu já tinha dito isso para vocês. Não precisa alguém tacar a lei na cabeça de vocês, porque eu já tinha falado para vocês isso. Uma vida de pecado não é uma vida de alguém que tem o Espírito. E Paulo vai mostrar que a santificação, ela faz parte da nossa caminhada até o reino de Deus. Faz parte. Nós vamos sendo transformados dia após dia. E nós perseverarmos na santificação é um sinal de que nós estamos no caminho certo. É um sinal de que nós estamos avançando para o reino de Deus. Nós podemos, nesse sentido, como Paulo diz, dizer, nessa perspectiva aqui primeira, que santificação, de uma forma simples, é pecar cada vez menos. Se você está pecando cada vez menos, isso é obra do Espírito na sua vida. Isso é obra de santificação. E nós precisamos pecar cada vez menos. Isso tem que ser uma realidade nas nossas vidas. Pecarmos cada vez menos. Se eu era irado, eu sou menos irado agora. Se eu era avarento, eu sou menos avarento. Se eu era invejoso, eu sou menos invejoso. A ideia é que acabe de vez, mas tem que ser cada vez menos. Se eu não consigo mudar algum pecado na minha vida, busque ajuda. Não lute sozinho. A igreja está aqui para isso. Procure os pastores, procure os presbíteros, procure um irmão em Cristo. Mas o pecado não pode fazer parte das nossas vidas. Paulo aqui está combatendo com esses pecados algo que era socialmente aceito. Esses pecados eram socialmente aceitos. E aqui, na nossa sociedade atual, muitas dessas coisas são socialmente aceitas. E isso vai nos pressionando, vai entrando de forma insidiosa. A sociedade da época tinha essas questões. Tinha um outro grupo, que era o grupo dos ascetas, lá dos estoicos e epicureus, que era o grupo legalista, que era outro problema, mas Paulo não está lidando com eles aqui. Ele está lidando com esse tipo de obras da carne, e elas precisam ser combatidas. A vigilância era necessária constantemente para que os gálatas não caíssem nos mesmos erros e fossem escravizados novamente. A liberdade para o amor, a qual a Bíblia nos chama, exige de nós vigilância constante sempre. Ser livre não é fácil. Ser livre para amar é mais difícil ainda.
e a gente precisa vigiar constantemente. Mas a argumentação do apóstolo vai continuar e ele vai mostrar que a santificação não tem apenas esse aspecto negativo de pecar menos. Ela também tem um aspecto negativo, quer dizer, positivo, de produzir fruto. O fruto do Espírito. E Paulo contrasta, ele está falando, se as obras da carne são resultado de uma vida pela carne, de dar vazão à carne, a vida pelo Espírito já é outra coisa. Ela produz um fruto. E esse é um fruto que é maravilhoso. As bênçãos de sermos guiados pelo Espírito, aí já são 9 que Paulo coloca aqui, que eles também pode considerar apenas como uma lista exemplificativa. Mas ele coloca o primeiro de todos é o amor. Ele já está falando do amor e ele volta. O primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor. Alguns até colocam, alguns autores, que o amor aqui é o que guia os demais aspectos do fruto do Espírito. Então, é o amor alegre, o amor pacífico, o amor paciente. Alguns colocam dessa forma, eu não sigo ela, mas ela é interessante, no sentido de que o amor tem que dominar tudo. Isso está em todas as virtudes teologais desde o começo. Paulo já falou em outras questões, que entre o amor, a fé e a esperança, o maior de todos é o amor. O amor começa aqui, a lei se resume no amor, a vida cristã tem que ser marcada pelo amor. Essa é a vida de santidade, é uma vida de amor. E ele coloca aqui, eu gostei aqui dessa definição de um autor que ele coloca aqui de um amor. O amor, esse amor que aqui é o amor do próprio Deus, manifesto em Cristo, derramado no coração pelo Espírito, que inunda a vida dos crentes e assume a forma de um amor que reage positivamente a Deus, a Cristo, uns aos outros e transborda para toda a humanidade. O amor que nós devemos ter é esse amor que vem de Deus e que transborda para todos os lados. As pessoas precisam olhar para nós não como essas quimeras esquisitas que tentam se adequar a alguns padrões que não fazem sentido, mas como pessoas que são semelhantes a Cristo, que amam, que são conhecidas pelo amor. E esse amor, e não só o amor, mas também a alegria. Alegrar-se na esperança da glória de Deus. Isso enche a vida do crente. Nós temos que ser alegres em todo o tempo. A vida cristã é uma vida de alegria. Uma vida de alegria que independe das circunstâncias. E isso é uma coisa que realmente é sobrenatural. Que a gente pode estar com uma crise financeira e a gente está alegre. A gente pode estar com uma crise na família e a gente está alegre. A gente pode estar com algum parente doente e a gente está alegre. Isso não exclui a tristeza, é diferente. Por isso que é uma coisa impressionante. Porque a nossa alegria está em Deus, ela vem de Deus. E por isso, como Deus não muda, Deus é o mesmo em todo o tempo. A nossa alegria, ela é perene. Mesmo quando a gente está sofrendo. Isso é algo do Espírito em nós. O povo cristão é o povo mais alegre da terra. Ou pelo menos deveria ser. Nós temos que ser alegres. A nossa vida tem que transbordar de alegria. Nós temos que exultar de alegria. Nas nossas conversas, no nosso cântico, no nosso culto, nos nossos relacionamentos. Isso é uma coisa que tem que transbordar de nós. Na sequência vem a paz, que muitos colocam que é o gêmeo espiritual de alegria. Quem tem alegria tem paz, só quem está em paz consegue ser alegre. É a paz que vem de Deus. É a paz que o mundo não pode dar. É a paz que, da mesma forma que a alegria, ela se mantém independentemente das circunstâncias. E a gente pode andar em paz. O mundo pode estar acabando e a gente está em paz. Políticos corruptos são eleitos o tempo todo. Mas a gente está em paz porque a gente não depende deles. A nossa vida não depende deles. Situações de injustiça acontecem, às vezes até dentro da igreja, mas nós estamos em paz porque Deus é o nosso juiz. É uma paz que mesmo nas situações de maior perturbação, a gente está em paz. Alguma vez você já conheceu alguma pessoa que está passando por uma crise que você olha assim, como é que essa pessoa está tranquila desse jeito? É porque vem de Deus. Já foi dito que, às vezes a gente pensa, eu não conseguiria passar por aquilo que aquela pessoa está passando. Mas é porque você não está passando. Então Deus não te deu graça para passar por aquilo. Deus dá a cada um a medida de graça que é necessária para cada situação. Por isso que às vezes a gente pode ver a coisa terrível acontecendo na vida da pessoa e a gente pensa, como? É porque é o Espírito de Deus, é a graça de Deus na vida daquela pessoa. É a paz, é fruto do Espírito. A longanimidade é a paciência perseverante diante das adversidades com as pessoas. Nós somos pacientes com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos colegas.
a gente vai vendo que tudo aqui que é o fruto do Espírito é totalmente contrário às obras da carne. As explosões de ira não podem fazer parte da nossa vida, mas uma paciência perseverante com aqueles que estão ao nosso redor. Paciência perseverante muitas vezes com o irmão que é imaturo e às vezes causa alguns problemas. Paciência às vezes com o líder que às vezes errou de um jeito de falar. Paciência com nosso cônjuge que num dia está meio ruim, dá uma patada atravessada assim, e a nossa vontade é virar já num jab do outro lado, e aí, mas não é assim. É paciência. E por isso que é interessante a perspectiva, que tudo isso realmente tem a ver com amor. Paciência. Benignidade é agir de forma amável, gentil e bondosa. Nós somos amáveis uns com os outros? Nós somos gentis? Nós somos bondosos? Diante das lutas, dos erros, das dificuldades, das alegrias, o que a gente mostra é amor? É essa gentileza? Não só no nosso meio, mas como já comecei falando, transborda para todo mundo lá fora. No nosso trabalho, a gente é conhecido por ser aquela pessoa intragável ou por ser aquela pessoa que é gentil, que é bondosa. Porque as pessoas até gostam de conversar com a gente, mesmo a gente sendo crente, né? Ele é crente, mas ele é legal, né? Porque tem que ser assim, né? Ou a gente é conhecido como, às vezes nem sabem que a gente é crente, né? Aquela pessoa insuportável. Quando diz que é crente, tinha que ser, para ser insuportável desse tanto. Como que é a nossa benignidade? A bondade, eles são muito parecidos, mas a bondade é que é mais um estado de generosidade para com todos, seria o contrário da inveja. Nós temos essa generosidade, essa bondade de ver as pessoas crescendo, prosperando, e a gente se alegrar. A gente é bondoso, a gente é generoso para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão crescendo. A gente é generoso de ver um colega de trabalho, muitas vezes, prosperando no trabalho, e a gente ser generoso para com ele, que coisa boa, porque ele trabalhou por isso. E ele está crescendo, e isso é bom. A gente vê pessoas na igreja que às vezes a gente viu, e a gente é generoso com elas. Eu agradeço que os irmãos aqui, muitos foram muito generosos comigo, porque muitos aqui me viram crescer. E foram generosos quando eu me tornei pastor. Foram pacientes. E continuam sendo. Fidelidade. Sermos fiéis a Deus está envolvido nessa fidelidade, mas também sermos pessoas leais e confiáveis nos relacionamentos. Foi-me dito já, num passado distante, porque eu não vivi essa época, de que, não sei se alguém aqui viveu, talvez entregue a idade, mas de que antigamente fazer negócio com crente era uma coisa que todo mundo gostava, porque eram pessoas confiáveis. Já ouvi falar disso. Agora, por outro lado, ouvi de um colega pastor que quis fazer um cartão de supermercado, profissão, pastor, foi negado. Qual testemunho nós temos dado? Somos pessoas fiéis, leais e confiáveis? Que o chefe do trabalho pode chegar, pode entregar para o fulano, porque ele vai cumprir. Como é que é a nossa fidelidade? Aqui na igreja também, as responsabilidades que nós recebemos. Pode entregar. Eu sei que o fulano vai dar aula. Eu sei que ele vai cumprir o compromisso dele. Trabalhando no Ministério Infantil, eu pude ver cada pessoa tão responsável que eu podia descansar. Totalmente assim, eu podia dar escala para a pessoa e nunca mais perguntar, que eu sabia que ia estar tudo bem. Porque a pessoa confiável nas suas responsabilidades, confiável naquilo que foi entregue. Não precisa ficar ninguém cobrando. E ainda depois vem emprestar relatório. Isso é impressionante. Quantas vezes a gente falha em sermos fiéis, em sermos leais com a nossa liderança, em sermos leais uns com os outros. Isso vai contra o sentimento faccioso. Lealdade. A obra do Espírito em nós. Mansidão. Mansidão é interessante, que a ideia de mansidão é o poder e a força sob controle. É o oposto da ira, mas ao mesmo tempo é diferente da passividade. A pessoa mansa não é aquela pessoa que simplesmente deixa tudo acontecer porque é mansa. É a pessoa que tem força, tem poder, como o Senhor Jesus, mas domina aquilo. É manso. Jesus foi manso com tantas pessoas que fizeram tantas coisas erradas com ele. Mas quando ele precisou, ele expulsou os vendilhões do templo.
e nunca deixou de ser manso. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra na época dele. Mas quando o bezerro de ouro afastou o povo de Deus, ele falou, mata. Porque ele não era passivo com o pecado, mas ele era manso uns com os outros. E suportou muita coisa. Mansidão. Nós somos mansos? Ou nós somos explosivos ou passivos? Precisamos ser mansos. E por fim, o domínio próprio. E eu gosto mais quando chama de temperança, porque tudo que nós fazemos é temperado. Tudo que nós fazemos é temperante. Nada é descontrolado. Somos temperantes na fala, no relacionamento, nas atividades, em tudo que a gente faz. Somos temperantes. E isso é algo maravilhoso. E a conclusão do apóstolo é que o fruto do Espírito, com todas as suas facetas, está fora da esfera da lei, pois a lei não pode causar nem impedir essas virtudes. Que nem a gente falou antes, questão da lei, a lei não tem como obrigar ninguém a ser amoroso, mas também não tem como impedir. Contra essas coisas não há lei. A lei pode realmente coibir, talvez, obras da carne, mas ela não pode forçar ninguém a ser virtuoso. Isso é uma obra do Espírito em nós, não é uma adequação externa. E isso está errado. E Paulo vai continuar falando que nessa liberdade para nós amarmos, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando nós mortificamos a nossa carne, nós verdadeiramente vencemos a carne. E isso é tão somente por causa da cruz de Cristo. Paulo faz essa referência. Quando nós crucificamos a nossa carne, quando nós, assim como Cristo foi crucificado, nós vencemos a carne. Nessa forma, nós temos que olhar para a obra de Cristo. Às vezes pode parecer um pouco estranho, como que eu olhando para Cristo eu venço a carne? Mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A realidade da obra de Cristo, a morte de Cristo na cruz, levando sobre si o pecado, a ira e toda a maldição, nos mostra que Ele venceu. E é de lá que nós tiramos poder para mortificarmos a nossa carne. É por causa do que Cristo fez. É apegando-nos a Cristo. É olhando para Cristo. É nos entregando para Cristo. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Nós precisamos, é coerência que Paulo está falando. Se a sua vida está no Espírito, que Ele guie os seus passos. E faça você olhar para a cruz. Lembre daquilo que Cristo fez. E tire de lá a sua força, o seu poder, para você lutar contra a carne do pecado. Não é na nossa força, é na força de Cristo. Paulo volta mais uma vez, depois de falar de tudo isso da santificação, de nós lutarmos contra as obras da carne, de nós produzirmos fruto, ele fala mais uma vez, olhem para Cristo, crucifiquem a carne em Cristo, lembrem-se daquilo que Cristo fez, e vocês vão poder ter vitória sobre a carne. A obra da santificação é algo que é belíssimo. A obra da santificação é a parte mais evidente da nossa salvação. É aquilo que nós mais podemos ver em nós e é aquilo que os outros mais podem ver em nós, é a santificação. Eu não tenho como ver a justificação de ninguém. Eu não tenho como ver a regeneração de ninguém. Mas a santificação a gente pode ver. Porque ela é o sinal. É a santificação que nos mostra que nós fomos de fato se você tivesse tomado diferentes decisões. E de repente aquele homem é mergulhado numa vida em que ele está casado com uma ex-namorada dele, tem filhos, vive no interior, não tem toda a riqueza e a pujança que ele vivia, e ele começa a ficar louco, porque ele pensa, não é essa vida que eu queria, mas ele é obrigado a viver aquela vida. E é interessante que ele começa a tentar se adaptar àquela vida, e todo mundo acha que coisa meio esquisita, ele está estranho, porque era uma outra vida, era uma outra pessoa. Mas uma pessoa percebe que tinha algo errado, e era a filha dele. A filha dele vira para ele, depois de um dia convivendo com aquele homem, e fala, você não é o meu pai. E ele responde, não, eu não sou. Aí ela fala, cadê meu pai? Aí ele fala, não sei. Ele vai voltar algum dia? E ele fala, também não sei. Ela fala, você vai fazer mal para mim? Ele, não. Então tá tudo bem, pode ficar aqui. E aí o filme vai passando e ele vai simplesmente vivendo aquela vida. E em algum momento, ele está brincando com a menina, e a menina vira e fala para ele, eu sabia que meu pai ia voltar. E ele não percebeu que aquilo aconteceu. Ele foi sendo transformado à medida que ele ia vivendo a vida na qual ele foi inserido.
nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo à medida que nós vivemos a vida cristã. Não é da noite para o dia, é um processo de fato, mas é um processo que deve continuar até o momento em que o Senhor vai poder olhar para nós e falar: esse é meu filho amado, e eu me alegro nele, porque nós nos tornamos como Cristo. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e que nós possamos verdadeiramente andar num caminho de santidade. E que a nossa oração seja um corinho que tem no nosso Salmos e Hinos, coro 14. Ele é breve, mas ele é tão bonito, que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que essa seja a nossa oração. Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigado pela tua bendita palavra. Obrigado porque o Senhor nos salvou pela graça e o Senhor nos chama a ser santos. Que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente andarmos em santidade. E que o teu Espírito nos molde até que a beleza de Cristo se veja em nós. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.